Depois de 365 dias, o mês de janeiro finalmente terminou e eu vou mostrar o que eu li nele para vocês hoje. Oi pessoal, aqui é o Emanuel e esse aqui é mais um vídeo de leituras do mês do canal Sebo Velho, local onde eu compartilho as minhas experiências literárias por vídeo com vocês. Hoje um vídeo clássico aqui do canal, leituras do mês de janeiro de 2024, esse primeiro mês do ano, que para mim demorou para passar e eu consegui aproveitar bastante lendo muito nesse mês. Vou começar mostrando então a primeira leitura de janeiro. Não foi a primeira leitura concluída, mas foi o primeiro livro que eu tirei da minha estante. Trata-se de O Arco-Íris da Gravidade, de Thomas Pynchon, tradução do Paulo Henriques Brito. Saiu aqui pela Companhia das Letras. Um escritor norte-americano que eu gosto muito. Alguns seguidores aqui do Sebo Velho, Thomas Pynchon dispensa apresentações. Muitas pessoas que eu pude conhecer aqui no projeto do Sebo já conheciam esse escritor e outros ficaram conhecendo através de tanto que eu falei nele, principalmente na época que eu conhecia a obra do Pynchon. Pude ler 3 livros do cara já, o Leilão do Lote 49, seu mais curto livro, e depois suas 2 últimas e mais recentes obras, Vício Inerente e O Último Grito. Esses 3 livros serviram de uma espécie de preparação, quase como um treinamento, para eu finalmente tirar da minha estante a obra-prima do Thomas Pynchon, o seu livro mais difícil, esse Arco-Íris da Gravidade aqui. Esse é um livro de quase 800 páginas, onde a trama vai se basear e acontecer na Segunda Guerra Mundial, um pouco antes do fim dela e um pouco depois do fim. Vai ter como personagem principal um sujeito chamado Tyrone Slothrop, que é um agente dos Estados Unidos que está na Europa fazendo uma série de missões. Ele faz parte de uma espécie de força de inteligência que integra o grupo de aliados. Então ele convive com várias pessoas ali, tanto alemães, franceses, britânicos. Na trama e na sinopse do Arco-Íris da Gravidade, a gente já vai ter uma coisa bem bizarra e bem pynchoniana. Uma série de bombas está caindo na Inglaterra e elas estão sendo arremessadas pelos alemães, seguindo uma certa ordem de um certo tipo de cálculo matemático. Porém, um outro grupo da inteligência dos aliados percebe que a localidade onde as bombas estão caindo na Inglaterra coincidem com os locais onde o Slothrop, esse agente americano, teve relações amorosas, transou com mulheres na Inglaterra. Então ele transava com uma mulher, caiu uma bomba lá depois de algum tempo. Essa aqui é a obra-prima do Thomas Pynchon porque vai ter basicamente tudo que ele pode fazer com a literatura dele. E o que é esse tudo? Bom, além do vasto número de personagens, os livros do Pynchon são marcados por uma trama que leva a uma outra trama, que se bifurca para uma segunda trama, que vai para uma terceira e assim por diante. Por diversos momentos a gente é apresentado a personagens aqui no Arco-Íris da Gravidade, a gente mergulha na trama, na biografia deles, na história, nos conflitos desses personagens, vai meio que seguindo aí uma sublinha, uma subtrama deles que se perde depois e a gente retoma uma outra trama principal para voltar naquela trama em um outro momento. Ou seja, é um enredo muito catastrófico, muito embaralhado, muito bagunçado. Porém, para quem gosta de livros difíceis, para quem gosta de bastante humor na literatura, para quem gosta dessas histórias cheias de personagens muito caricatos, para quem gosta de bastante referência à cultura pop, o Arco-Íris da Gravidade é um prato cheio. Eu havia imaginado que tinha me preparado para ler o Arco-Íris da Gravidade. Depois de ter lido 3 livros do Pynchon, eu achei que estava pronto. Porém, não estava. Esse livro está se revelando muito difícil para mim. No mês de janeiro eu pude ler a sua primeira sessão. É bem extensa e vai até a página 175. Nela a gente vai ter uma série de capítulos fragmentados. A gente vai ser apresentado ao Tyrone Slothrop, vai ser apresentado ao Roger Mexico, vai ser apresentado ao Pirata Price, ao Dr. Pointsman e uma série de personagens importantes para a trama de Arco-Íris da Gravidade. Essa primeira sessão
de 175 páginas, ela é muito confusa, muito embaralhada e bem difícil. É como se o Pynchon pegasse uma sacola com toda a trama de O Arco-Íris da Gravidade, seus personagens, os conflitos, e jogasse na mesa para a gente ter uma visão geral de tudo. Aí ainda no mês de janeiro eu consegui ler a segunda sessão do livro inteira, que vai então da página 175 até a página 275, 100 páginas. É um pouco mais curta essa segunda sessão do Arco-Íris da Gravidade, e toda aquela confusão da primeira, todos aqueles conflitos diferentes, todas aquelas tramas de personagens diferentes, acaba. Nessa segunda sessão a gente tem um foco maior no Tyrone Slothrop. Ficou um pouco mais fácil de eu entender a história, eu consegui dar um pouco mais de concretude para tudo que eu estava lendo. E ainda no mês de janeiro, eu avancei já na terceira sessão do Arco-Íris da Gravidade e cheguei aí até a página 342, aonde eu empaquei. Estou mais ou menos na metade do livro, tá? Quero ainda fazer um vídeo comentando as partes separadas, e eu acho que agora é um momento bom para eu fazer esse vídeo e soltar aqui um vídeo da parte 1, um vídeo da parte 2, para justamente o pessoal que já leu, o pessoal que quer ler, o pessoal que conseguiu já avançar nesse grande romance aqui, comentar, e, enfim, eu consegui mais combustível para continuar essa leitura, trocando ideia com vocês. Sei que tem pessoas que me assistem aqui que já leram o Arco-Íris da Gravidade, né? Então eu não quero largar a mão desse livro, é um livro bem difícil, ele é famoso por muitas pessoas procurarem para ler e muitas pessoas desistirem, não gostarem do final. E as pessoas têm razão, é um livro bem intenso, em alguns momentos ele é bem problemático, assim, bem, enfim, questionável, tem umas cenas meio pesadas, que algumas pessoas chegam a chamar de obscenas, mas ele é bem interessante. Eu estou conseguindo fazer bastante anotações nele, principalmente na primeira parte, várias reflexões interessantíssimas, então quero continuar e vou continuar no meu ritmo, construindo aí um ritmo de leitura que seja confortável, que seja viável e faça sentido para mim, tá? Então é isso, primeiro livro que eu peguei da estante foi esse, ainda não concluí, e deixem nos seus comentários se estão entusiasmados, se vocês topam mesmo essa ideia de assistirem eu comentando as sessões separadas do Arco-Íris da Gravidade, beleza? Aguardo então o comentário de vocês. A segunda leitura, né, segunda e terceira leitura do mês de janeiro foram os mangás de Náusica, né, o volume 2 e o volume 3, foram as primeiras leituras que eu concluí no ano, essas obras-primas aqui. Já deixei um vídeo bem completo aqui no canal, peço que quem não assistiu e se interesse, confira, deixe seu comentário lá. Eu consegui sintetizar bem tudo que eu venho percebendo da leitura desse mangá, que eu tô achando assim realmente uma obra-prima, tá? Fazer só uma correção aqui, no vídeo onde eu comento a minha leitura de Náusica, eu disse que estaria saindo o quarto volume pela JBC agora por janeiro, porém eu me equivoquei. O volume 4, 5, 6 e 7, que dão conta de concluir esse mangá, ainda estão em avaliação com a equipe japonesa que tem os direitos dessa história. Então eles vão demorar para sair, não vão sair agora em janeiro. Mas, ao que tudo indica, pelo que eu li no site da JBC, está tudo muito bem encaminhado e é quase certeza que eles não vão parar essa produção, tá, gente? O único problema é que eu vou ter que aguardar um pouco mais para dar continuidade à leitura, e eu acho que isso vai me fazer assistir ao filme, né? Para eu, enfim, matar a minha curiosidade para ver como acaba a Náusica. Um outro ponto positivo é que o filme tem diferenças para o mangá. Então, se eu for assistir agora o filme por esses dias, eu vou continuar lendo o mangá, vai ter muita coisa igual, mas tem algumas certas diferenças, tá bem? Confiram aí, que é uma excelente história de mangá, tá? Quem não está acostumado com o estilo, acho que pode encarar, que vai gostar. A terceira leitura concluída do mês de janeiro foi Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriques. Tradução da Elisa Menezes, saiu pela editora Intrínseca. Esse aqui é mais um livro de contos da Henriques que sai aqui no Brasil. O primeiro foi As Coisas que Perdemos no Fogo, que se tornou um dos livros de contos favoritos meu. Tem um conto ali que para mim é um dos meus contos favoritos da vida, né, que é As Coisas que Perdemos no Fogo mesmo.
E esse Os Perigos de Fumar na Cama, que saiu ano passado aqui pela Intrínseca, foi publicado originalmente antes do As Coisas que Perdemos no Fogo. O que temos aqui nesse livro? A Mariana Enríquez vai trabalhar com o gênero do horror e do terror. Ela vai se apropriar da experiência e do gosto que ela tem por esse estilo para fazer uma revisão de vários autores que ela gosta muito, Stephen King, Lovecraft, vários outros que eu não conheço porque não é um dos meus gêneros favoritos, mas ela vai se apropriar de uma certa revisão de toda essa literatura que trabalha com esse gênero para construir um estilo muito próprio. A Mariana Enríquez, ela tem um pezinho no jornalismo. Ela foi jornalista durante bastante tempo, antes de se dedicar exclusivamente à literatura. Então, ela é uma pessoa que é muito ligada à crônica, a notícias do cotidiano da cidade, notícias do cotidiano da Argentina. Então, ela transporta isso para os seus contos. As Coisas que Perdemos no Fogo, ela vai fazer isso trabalhando o terror, o horror, o místico e o fantástico, misturado com questões sociais. Então, misturado com questões de misoginia, com questões de machismo estruturado, com questões de saúde mental, com questões de saúde pública, com questões que envolvem pessoas em vulnerabilidade financeira, em vulnerabilidade social. Vai trazer tem um conto que ela vai trazer o gênero do horror e do terror para as polícias, né, da Argentina, e o quanto é uma classe que não é valorizada, é uma classe que, por ser de certa maneira também desvalorizada e não ter recursos, ele transporta isso para a sociedade, causando mais violência, enfim, vai fazer uma espécie de terror vinculado à sociedade. Quando eu li As Coisas que Perdemos no Fogo, eu disse que a Mariana Enríquez faz lendas urbanas com uma crítica social foda. Ou seja, ela traz aquelas historietas de lendas urbanas que dava no Balanço Geral, do Geraldo Luiz, não sei se vocês se lembram, dava em alguns programas do SBT, e vai misturar isso com uma crítica social. Então a gente conseguia ler muito bem isso na Enríquez. Já nesse Os Perigos de Fumar na Cama, que é anterior àquele dali, são contos de uma Mariana Enríquez mais jovem, no início de carreira literária. Esse terror está muito mais focado numa subjetividade das suas personagens, está muito mais focado numa psicologia dessas personagens. Então a gente tem contos que misturam o terror, o horror, o misticismo, o ocultismo, as crendices populares, com temas como a ansiedade social, temas como o descobrimento da sexualidade, temas como o uso de drogas, como a depressão. Tem um conto aqui onde a Mariana Enríquez vai mostrar uma menina que está embruxada, né, foi enfeitiçada na infância e só depois ela descobre isso. E ao descrever essa menina, ela vai fazer para mim assim, uma das maiores e melhores descrições que eu já vi de uma pessoa com ansiedade social, ansiedade generalizada social, que tem fobia de sair na rua, tem fobia de pegar ônibus e tá com o seu itinerário muito fechado ali no quarto e na casa. Assim, me impressionei muito com esses contos. São contos de deixar um nó na garganta, são contos muitas vezes pesados e muito sombrios. Eu não esperava, tá, uma leitura tão sombria, tão carregada, como a que eu encontrei lendo esses contos. Tá? Eu, que sou um leitor da Mariana Enríquez mais recente, vejo que ela já mudou um pouco esse estilo. Isso daqui está bem hardcore. Quem gosta de uma leitura pesada, que vai tratar de temas por vezes muito difíceis, eu recomendo imensamente esse livro. E para fechar as minhas leituras do mês de janeiro, eu encerrei o mês com uma leitura super light. Nelson Rodrigues, com a sua peça Boca de Ouro, saiu aqui pela editora da Nova Fronteira. Primeiro contato com a obra do Nelson Rodrigues, é uma peça de teatro e vai contar a história de um bicheiro do Rio de Janeiro chamado Boca de Ouro. É um cara que tem um sorriso de dar inveja a qualquer pessoa, um sorriso elogiadíssimo pelo seu dentista
que logo no início da peça a gente já conhece esse personagem, quando ele pede para que o dentista arranque todos os seus dentes e coloque dentes de ouro na sua boca inteira, né? Então ele vira realmente o Boca de Ouro. Logo em seguida, essa narrativa vai ser interrompida com a notícia da morte desse bicheiro. Esse bicheiro foi encontrado morto. E uma equipe de jornal, rapidamente naquela noite, já começa a pensar como vai ventilar essa notícia para a cidade do Rio de Janeiro. Eles enviam um repórter chamado Caveirinha para fazer algo que ninguém tinha pensado. Ao invés de correr atrás do corpo, ao invés de querer fazer uma grande manchete sobre a morte do Boca de Ouro, desse bicheiro, eles mandam esse Caveirinha para casa de uma ex-amante do Boca de Ouro, a fim de pegar assim uma grande notícia a respeito do sujeito, uma grande história, né, um grande caos sobre ele. E ao chegar na casa dessa amante, o Caveirinha vai passar a notícia para ela e ela vai estar muito nervosa, vai receber aquela notícia com altos e baixos, oscilando muito as suas emoções e o seu humor. Então a gente vai ter três atos, 3 cenas nessa peça, onde nesses 3 blocos a ex-amante do Boca de Ouro vai contar 3 versões diferentes para uma mesma história do Boca de Ouro. Uma história que envolve o Boca e um casal. Um casal que está precisando meio que de dinheiro, que está meio que precisando da ajuda do Boca de Ouro. Essa amante, que era amante do Boca de Ouro na época que esse casal procurou o bicheiro, vai contar então 3 versões diferentes do encontro do Boca de Ouro com esse casal. E a gente, como leitor dessa história, vai ficar meio assim, tá, vai ler a primeira, vai ter uma opinião, uma percepção do Boca. Aí vai voltar pro Caveirinha conversando com essa mulher, ela, não, peraí, foi mais ou menos desse jeito, vai mudar o humor dela, ela vai contar uma segunda versão. Volta pro Caveirinha conversando com a ex-amante, ela já muda o seu humor, já muda o seu temperamento e vai contar uma terceira versão desse encontro, desse caos. É muito humorado essa peça. Eu achei que o Nelson Rodrigues tem um humor muito bom. Gostei demais da fala desses personagens, gostei demais do ritmo, gostei imensamente dessa peça, tá? Com certeza é um escritor brasileiro que eu vou querer maratonar. Se tudo der certo, eu pego alguma outra peça dele esse ano ainda para ler. O que fica aqui no Boca de Ouro após essa leitura e esse esquema que o Nelson Rodrigues tem de uma mesma pessoa contar para o repórter 3 versões diferentes de um caso para ser publicado no jornal, é que o Nelson Rodrigues consegue muito bem nos mostrar como esses mitos, como essas mitologias das ruas, essas mitologias das grandes figuras folclóricas de bairros, de cidades, né, que tornam-se quase lendas, quase personagens folclóricos, como esses mitos se criam, né? Se criam pela oralidade, pelo temperamento das pessoas que conviveram com elas, se constroem pelas mentiras, se constroem pela fama, pelo dito não dito das pessoas, né? Muito mais do que por um livro ou por uma grande biografia. Então eu acho que o Nelson Rodrigues consegue passar muito bem isso. É um escritor brasileiro extremamente estudado, extremamente considerado aí por muitas pessoas, e eu fiquei muito feliz de poder dar o meu primeiro passo na obra desse cara aqui. Então é isso, meus seguidores e seguidoras. Foi isso tudo que eu li em janeiro. Estou gravando esse vídeo no início de fevereiro. Sigo com as minhas leituras por aí e estou muito agradecido pela interação de todo mundo aqui no canal. Peço que quem não me segue lá no Instagram, me siga também, Instagram @sebo_velho. Lá eu estou mais diariamente mostrando um pouco do meu dia a dia, principalmente nos assuntos que tangem literatura, livros e por aí vai. Para quem assistiu o meu vídeo de leituras para esse ano de 2024, pôde ver aí que eu consegui riscar algumas coisas da lista, então estou feliz que estou conseguindo manter aí a minha meta, né, de ler peças e escritores brasileiros, de ler meus escritores favoritos de literatura contemporânea e de ler calhamaço também aí com Thomas Pynchon. Certo, pessoal? Não esquece de deixar um like nesse vídeo, comentar também, compartilhar com os seus amigos e pessoas queridas. No mais é isso, meus votos de um feliz carnaval para todo mundo, bom feriado,
Aproveitem, se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau para todo mundo.